Olá, tudo bom? Eu sou o Márcio Batista, Grupo Teatro Cultura, mas eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é um pouquinho mais sobre Asterios Pólipo. Um pouquinho porque eu já falei sobre ele no canal. Vou deixar até o link aqui, caso você queira assistir. E eu vou falar um pouquinho sobre as letras, fontes e texto e balões nesta obra aqui, do Mazzucchelli. Tem muita gente que fala que é Mazzucchelli porque ele é italiano. Na verdade ele é estadunidense, né, descendente de italianos. Então não sei se é Mazzucchelli, se é Mazzucchelli, eu chamo de Mazu mesmo, então é isso. Mas voltando aqui, então eu vou falar sobre as fontes e letras e tal. Eu peguei um artigo da Andressa Gonçalves da Silva. Andressa Gonçalves da Silva é da quarta Jornada Internacional de Histórias em Quadrinhos que foi feito na ECA, na USP. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse artigo, que se você quiser, enfim, pegar para ler e tudo mais. Porque nesse artigo a Andressa ela fala sobre as letras, as fontes, né, nesse quadrinho aqui. Tem alguns pontos que a Andressa pegou que eu não tinha percebido, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente ver isso, né? Uma coisa que eu não tinha percebido é quando ela fala sobre a Úrsula. Por quê? Vamos contextualizar. Todos os personagens aqui, eles têm um estilo de balão e um estilo de fonte diferente de cada um. Tem uma cena aqui que tem várias pessoas falando. Ó, cada garota tem uma fonte diferente e cada um tem um jeito diferente. Aqui é mais quadradinho, aqui é tal. Então, por quê? Porque aqui no quadrinho a gente não tem um áudio, a gente não tem um som. Mas cada pessoa tem um timbre de voz, tem um jeito de voz, tem uma entonação, tem um sotaque e tal. Então, esse é o modo gráfico que o Mazzucchelli conseguiu fazer para diferenciar a voz de cada um. Mas não é apenas a voz que ele trabalha aqui, ele trabalha também as onomatopeias e o texto do narrador e tal. Então tem muita coisa interessante aqui. Uma das coisas que a Andressa lá notou é sobre a Úrsula. E ela se diz uma deusa, porque ela é muito mística e tal. Então tudo que ela fala em formato de nuvem, porque uma deusa está nas nuvens, né? E tem uma outra coisa interessante, é que todo E das palavras dela é um E grego. Né? E tem muita da cultura grega aqui nesse quadrinho, então isso aqui é bem interessante, né? Então já remete ao Monte Olimpo, né? Os deuses e tudo mais, né? Nas nuvens e tal. Então isso aqui é bem interessante, essa coisa que a Andressa anotou. Tem uma hora que a Úrsula grita com o marido, que é essa cena aqui. Ela grita tanto que as letras nem cabem dentro do balão, tá vendo? E de novo, como é a Úrsula que está falando, é em formato de nuvem, né? Então tem essas onomatopeias e tal. Tem umas outras coisas que eu vou seguir, né? O raciocínio da Andressa aqui, no artigo dela, é sobre as onomatopeias. Ela fala exatamente sobre esta aqui, ó, do serrar. Você vê que o serra, serra, serra tá com tamanhos diferentes, porque quando a gente serra, tem um barulho, né, de maior e menor, né, do serrote. E a gente não vê isso nos outros. Por exemplo, tá o martelo aqui, ó, arranca, arranca, tirando os pregos. E bate, bate, bate. Porque o som bate de batida, né, o pá, 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 é o mesmo som. Do arrancar também é o mesmo som. Do serrote já não. Porque tem o vai e vem, né? Então ele graficamente ele mostra o som mais alto, mais baixo e tal. Então isso aqui é bem interessante. Isso aqui tem uma parte que tem uma música, e aí as letras Q, B, D, por exemplo, elas parecem aquela semimínima, né? Aquelas notas musicais. E é isso. Então a gente trabalha com esses textos, né? Com essas fontes, esses balões. Isso aqui é uma coisa muito legal que o Mazzucchelli explora. Tem um outro ponto aqui que a Andressa também fala nesse artigo dela, que é sobre um. Esse aqui eu também não tinha notado. Aqui. Nesse quadro, a Andressa ela descreve, né, que tem uma referência histórica das eras aqui, né? Era Mesozoica, Idade Média, século XIX, e cada uma desses tempos está com uma fonte diferente. Então ele descreve também, né, as eras
E isso aqui é algo narrativo, né? Não é um diálogo e tal. Mas então também mostra graficamente a diferença das fontes, das eras e tudo mais das épocas e tal. E aqui tem uma outra curiosidade aqui que a Andressa não cita no artigo dela, mas eu acho que é interessante colocar também aqui. Ó. O Asterix vai falar com a esposa e eles estão se entendendo de novo, então a conversa está fluindo, eles estão se entrosando novamente. Então ele mostra isso graficamente nos balões. Olha só que interessante. Então aqui, ele fala com uma fonte, ela fala com outra fonte, ele fala num quadrado que ele é mais técnico, ela fala redondinho porque ela é artista plástica. Então aqui eles estão conversando, eles começam a se entrosar, então você vê que o balão já se junta. Ele se junta mais e o rabicho começa a se enrolar, porque eles estão conversando muito, né, fluidamente e tal. Aí, ó, já se enrola mais e aqui, ó, já não tem mais parede. Então a conversa começa a ser muito fluida, tá vendo? Olha só. Então isso aqui é uma coisa muito bacana, que no quadrinho todo você vê esses balões que significam coisas, essas onomatopeias que também significam, as fontes que significam. Então isso aqui é uma coisa muito bacana. Então não sei se você já conhecia a série Pólipo, depois assiste esse vídeo se você ainda não assistiu. E se curtiu, compartilha, um grande abraço. Ah, antes de eu desligar isso aqui, é o seguinte, a gente agora no nosso canal ficou com o link na Amazon, né? Então, se você quiser comprar um quadrinho, a gente considere comprar pelo nosso link, eu vou deixar aqui também na descrição, um link da Amazon, se você quiser comprar um quadrinho ou outra coisa qualquer. E não se esquece de se inscrever, de dar o joinha, de compartilhar, e é isso. Grande abraço e até mais.